estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Capítulo 1. Ensinamento certo e aprendizado certo. Um bom professor esclarece as suas próprias ideias e as fortalece por ensiná-las. O professor e o aluno são iguais no processo do aprendizado. Eles estão no mesmo nível de aprendizado e, a menos que compartilhem suas lições, lhes faltará convicção. Um bom professor tem que acreditar nas ideias que ensina, mas tem que preencher ainda outra condição. Tem que acreditar nos estudantes a quem oferece as ideias. Aluno e professor são iguais no aprendizado. Esse curso não tem professor e não tem aluno, tem aprendizes, porque a gente aprende quando ensina. É ensinando que se aprende e aprendendo que se ensina. Dar e receber é a mesma coisa. Mas aquele que se propõe a ensinar, ele tem que acreditar naquilo que está ensinando. E não só isso, tem que acreditar nos seus alunos também. Então o que não pode ser? Não, essa pessoa não vai entender nada, não vou nem me esforçar. Isso é o que o professor não pode pensar dessa maneira. Ele tem que acreditar também nos alunos. E essa ideia do professor e do aluno, então às vezes surge assim. Mas então eu vou sair ensinando o curso em milagres? Não. Não necessariamente. Você também pode, se um dia você se devotar a isso, pode fazer também, né? Agora, professor é aquele que professa. E aquilo que você professa pode se tornar uma profecia. Então, o professor tem que acreditar naquilo que ensina. E professar é o que fazemos quando falamos. Professamos as palavras. Por isso, vem daí a palavra professor, porque as palavras são professadas. Todo aquele que professa é um professor. E nós professamos o tempo inteiro. Então, quando nós professamos alguma coisa, nós temos que acreditar naquilo que estamos dizendo e acreditar que a quem estamos dizendo tem capacidade para aprender. Então, nós somos professores o tempo inteiro. E o tempo inteiro nós somos alunos, porque quando alguém diz alguma coisa, nós temos que aprender com o que a pessoa está dizendo. Então, quando nós tivermos bem assimilado essa compreensão, nós vamos nos tornar aprendizes, porque vamos aprender com tudo que dizemos e com tudo que nos dizem, e com tudo que percebemos. Essa é a grande ideia. Que tudo que nós dissermos seja um aprendizado para quem nos ouve. E tudo que nós nos dispusermos a ouvir se transforme em aprendizado para nós também. Então nós temos que acreditar no que professamos e também temos que acreditar no aluno quando professamos. E temos que aprender com tudo e com todos. Muitos montam guardas sobre suas ideias
porque querem proteger seus sistemas de pensamento, assim como são, e aprendizado significa mudança. A mudança é sempre amedrontadora para os separados, pois não podem concebê-la como um movimento em direção a curar a separação. Eles sempre percebem como um movimento rumo à maior separação, pois a separação foi a sua primeira experiência de mudança. Acreditas que, se não permitires que nenhuma mudança entre no teu ego, acharás paz. Essa profunda confusão só é possível se afirmas que o mesmo sistema de pensamento pode erguer-se com base em dois fundamentos. Nada pode alcançar o espírito a partir do ego e nada pode alcançar o ego a partir do espírito. O espírito não pode fortalecer o ego nem reduzir o conflito dentro dele. O ego é uma contradição. O seu ser e o ser de Deus estão em oposição. Eles se opõem na origem, na direção e no resultado. São fundamentalmente irreconciliáveis porque o espírito não pode perceber e o ego não pode conhecer. Portanto, não estão em comunicação e nunca podem estar em comunicação. Apesar disso, o ego pode aprender mesmo que o seu fazedor possa ser guiado de forma equivocada. Ele não pode, no entanto, fazer da vida doada a total ausência de vida. Já ouvimos, Anaí. Ele diz que aprendizado é mudança. E nós temos medo de mudança. Por que temos medo de mudança? Porque a nossa primeira experiência foi uma mudança. Você imagina o trauma do Adão, que mudou do paraíso para cá. A pessoa não quer mudar mais nada. Então nós temos medo de mudar. Por isso que nós ficamos apegados às nossas ideias, às nossas crenças e ao nosso sistema de pensamento. Porque qualquer mudança pode representar perigo. E a gente tem medo. A gente tem medo de mudar um quadro desta parede para outra, porque pode ficar pior. A gente tem medo de tudo, porque pode piorar. Deve estar lá em algum canto da nossa memória, e isso deve estar muito forte. A experiência da separação, quando nós mudamos, nos separamos do paraíso e viemos morar aqui, né? Lá no Adão, né? A memória original lá do Adão. Então, isso é tão forte que uma vez um rapaz veio conversar comigo e ele disse: Jorge, eu preciso de uma ajuda. Assim, eu recebi uma proposta de emprego e eu estou com muito medo de ir. E eu disse: mas por quê? Não é porque eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando lá numa empresa faz uns 5 anos. E agora recebi uma proposta dessa outra empresa para ir para lá. E eu estou com muito medo, claro. Ele disse: está bem. Mas e a proposta é boa? É o triplo do que eu ganho, Jorge. Ele disse: então você ganha 1.000 e a proposta é para ganhar 3, mais ou menos nessa proporção, né? Ele disse: é. E então diga uma coisa, você trabalha por dinheiro? Não, eu não sou mercenário que trabalha por dinheiro. Ah, é mesmo? Então tá. Então, faz assim. Chegando o final do mês, quando você for receber o pagamento, você diz que não precisa. Que você não trabalha por dinheiro. Ah, mas também não é bem assim, né? Então você trabalha pelo dinheiro. Tá bom, trabalho pelo dinheiro. Então, você está trabalhando e ganha 1. A proposta é para você trabalhar e ganhar 3. Qual é a dúvida? Por que o medo?
Ah, porque eu não sei se lá vão gostar de mim. Lá quem? Ah, o meu chefe, não sei se o meu chefe vai gostar de mim. E aonde você está? O chefe gosta de você? Acho que ele não gosta muito. E o que mais? Eu não sei se os colegas de trabalho, se eu vou me entender com eles, se eles vão gostar de mim. E aonde você está? Você te entende bem? E eles gostam de você? Não muito. Então, qual é o medo? O medo da mudança, de que pode ser pior. Eu disse, mas ganhar 3 vezes mais pode ser pior. Isso é o ponto mais forte da mudança. Você vai ganhar muito mais se você mudar. O resto pode ser igual, menos ou mais. Isso você não sabe. Mas o mais interessante é que tem um ponto dentre todos eles que já é muito mais, 3 vezes mais favorável para você. Os outros ainda são dúvida, mas esse já fortalece em 3 vezes. Te favorece. Por que o medo da mudança? Não sei. Pois é. Porque lá pode ser pior. Mesmo ganhando 3 vezes mais. Então nós temos medo de qualquer mudança. E aprendizado é mudança. Para nós aprendermos uma coisa nova, nós temos que mudar alguma coisa. Porque nós temos um padrão de pensamento, um sistema de crenças, e temos as nossas ideias a respeito de tudo. Nós temos ideias a respeito de qualquer coisa. Basta você falar, aonde tiver umas 10 pessoas, ah, eu não sei o que fazer diante de tal situação que está me acontecendo. Você vai receber 10 opiniões. Porque cada um tem uma ideia a respeito de qualquer coisa. Então, se você disser que precisa de uma ideia, você vai receber 10. Elas podem ser convergentes entre si ou divergentes. Mas cada um tem uma ideia a respeito de qualquer coisa. Se você perguntar a respeito de uma pessoa pública, o que você pensa, cada um vai dar a sua opinião. Tanto que no futebol, sempre se falou que cada brasileiro é um técnico. Né? E é um árbitro também. Né? Então, por isso, cada um sabe o que fazer. Então, por isso que nós não aprendemos, porque nós achamos que sabemos tudo. A pessoa que acha que sabe tudo, que não abre mão das suas ideias, que não abre mão da sua crença, do seu sistema de pensamento, não aprende nada. Essa é a nossa dificuldade para aprender. Porque para aprender alguma coisa a respeito de alguma coisa, nós temos que abrir mão de alguma coisa que nós já temos uma ideia formada. Dizia prefiro ser uma metamorfose ambulante do que alguém com a ideia parada ou fixa, alguma coisa assim. Raul Seixas. Raul Seixas, né? Ele disse alguma coisa mais ou menos assim. Porque aprendizado é mudança, você tem que mudar alguma coisa para aprender. Ah, então não devo mais pensar assim? Então devo pensar de forma diferente? Para você aprender alguma coisa, você tem que mudar alguma coisa. Tá? Então, aprende quem está com a mente aberta. Quem não está com a mente aberta não aprende nada. Não é capaz de ouvir nada. Tem uma história interessante. Que uma pessoa soube da existência de um mestre que era muito sábio. E ele decidiu ir lá e pedir uma consulta com esse mestre. E ele subiu a montanha, porque o mestre morava numa casa lá no penhasco, e chegou lá, onde o mestre estava. E ele estava muito ansioso, ele queria muitas respostas. Ele queria que o mestre lhe dissesse muita coisa a respeito de tudo.
E o mestre disse, calma, 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 sente-se. Mas eu levei tanto tempo para chegar até aqui, eu estou muito ansioso, eu quero tanto as respostas, eu ando em busca dessas respostas, né? Eu quero aprender tanto contigo. Mas calma, sente-se. Eu vou lhe servir um chá. E aí colocou a xícara com o pires na mão do visitante e pegou o bule de chá e começou a servir o chá. E foi enchendo a xícara. E o chá foi, encheu a xícara, ele foi vazando para o pires, já estava vazando na mão do visitante. E o visitante disse, pare, pare, pare! E o mestre disse, o que está acontecendo? Não, você não está percebendo? Está transbordando. O chá já está transbordando a xícara, já está vazando para tudo quanto é lado. E o mestre, é assim está a sua mente. Está transbordando, não cabe mais nada. Você tem que esvaziar a xícara, senão você não vai aprender coisa nenhuma. Sua viagem para cá será inútil. Porque enquanto você estiver com a tua xícara transbordando, que é a tua mente transbordando, não cabe lugar para aprender mais nada. Então você tem que esvaziar a tua mente, deixar a mente vazia, a mente aberta para o aprendizado. Porque aquele que não está disposto ao aprendizado não aprende, por isso que aprender é mudança. Então é isso que nós temos que estarmos dispostos, a estarmos com a mente aberta. Se eu tivesse ido para o Egito a primeira vez com a mente fechada, que os egípcios adoravam o sol, que eram hereges, que tinham outros deuses, que eram, enfim, não teria aprendido nada. Então nós temos muitas crenças equivocadas. Este livro, ele trabalha com muitas das nossas crenças para corrigir a percepção, para percebermos corretamente. Então essa é a ideia do aprendizado. O espírito e o ego, eles são completamente opostos e não se comunicam. Aí a última parte é o seguinte: apesar disso, o ego pode aprender mesmo que o seu fazedor possa ser guiado de forma equivocada. O ego aprende não. Ele não pode, no entanto, fazer da vida doada total ausência de vida. Ótimo. Então, assim, são uns aspectos interessantes. Um é a esfinge. A cabeça é o espírito e o corpo é o ego. O corpo é o domínio do ego. E a cabeça, simbolicamente, o domínio do espírito. Não há comunicação entre a cabeça e o corpo. Então, ou a cabeça domina o corpo, ou o corpo domina a cabeça. Então, neste sentido, é assim. Tá? O ego, ele não pode aprender nada do espírito, e o espírito não pode aprender nada do ego. Não há comunicação. Apesar disso, apesar de não haver comunicação, o ego pode aprender mesmo que o seu fazedor possa ser guiado de forma equivocada. Então, quem é o fazedor do ego? Eu. Se eu estiver guiado de forma equivocada, mesmo assim o ego pode aprender. Mas não tem comunicação com o espírito. Então o que o ego aprende? O ego aprende a se comportar. O ego aprende a se posicionar. O ego aprende a respeitar o outro. Tá? Então mesmo assim o ego pode aprender. Então o aprendizado do mundo é para o ego, não para o espírito. Tá? O ego tem alguma coisa a aprender? Sim, ele tem que aprender. Tá? Porque mesmo estando no ego, você tem que aprender as leis do mundo. As leis de comportamento. Então todo esse aprendizado do mundo é para o ego, não para o espírito. Tá? Então mesmo que o seu fazedor possa estar guiado de forma equivocada, ainda assim o ego pode aprender. Aprender alguma coisa. Pode aprender. Tá? Mas não há comunicação com o espírito. Tá? Do espírito ele não busca nada. Assim como o ego não busca nada do espírito, o espírito também não busca nada do ego.
são irreconciliáveis. E a última frase depois, Ele não pode, no entanto, fazer da vida doada a total ausência de vida. então assim, nós já falamos da ideia do Gepeto e do Pinóquio. Que o Gepeto, então, doa a vida para o Pinóquio. É a mesma história se nós compreendermos a esfinge. A cabeça é o Gepeto e o corpo é o Pinóquio. A gente está dentro do mesmo fundamento. Então, é uma outra maneira de interpretar a esfinge. Então, a vida do corpo é doada. Porque o corpo não tem vida. A vida do ego é doada, porque o ego não tem vida. A vida é do espírito. A vida vem de Deus. É no espírito que está a vida, não no ego. Então a vida do ego é doada. Assim como a vida do Pinóquio, que representa o ego, com o seu nariz que cresce e a mentira, e toda aquela história do Pinóquio, também é vida doada. Ele não pode, no entanto, fazer da vida doada ausência de vida. Porque mesmo assim o ego não pode negar a vida. A ausência da vida quer dizer que não há como negar que ele, por mais que se ache autor de si mesmo, tenha a autoria da vida. Ele não pode negar a ausência da vida, ele tem que aceitar a presença da vida, mesmo que a vida seja doada. E isso não é ele que fez. Mesmo assim nós temos que admitir que se há vida, a vida não fui eu que fiz. Estando no ego. O espírito não precisa ser ensinado, mas o ego tem que ser. O aprendizado é, em última instância, percebido como assustador, porque conduz ao abandono e não à destruição do ego à luz do espírito. Essa é a mudança da qual o ego não pode deixar de ter medo, porque ele não compartilha da minha caridade. Minha lição era como a tua, e porque aprendi, posso ensiná-la. Eu nunca vou atacar o teu ego, mas estou tentando ensinar-te como surgiu o seu sistema de pensamento. Quando eu te lembro da tua verdadeira criação, o teu ego não pode deixar de responder com medo. Eu nunca vou atacar o teu ego. Então ele não vai dizer o que você tem que fazer. Ele não ataca, porque isso pode ser um ataque. Se ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O ego pode se sentir atacado. Quando eu te lembro da tua verdadeira criação, de como você foi criado, você abandona o ego. E por isso que o teu ego vai responder com medo. Então ele não ataca o ego, dizendo que o ego está errado, que está equivocado. Ele mostra a tua verdadeira criação. Então ele diz, tu és o filho perfeito de Deus. Isso exclui o ego, por abandono, não por destruição. Bom, essa ideia de falar, não precisa brigar com o seu ego no sentido de querer destruí-lo, é só abandoná-lo. É bem diferente. É desfazer, né? Porque no que se abandona, você não dá valor. Né? Então, isso é um aprendizado imenso, esse parágrafo. Porque você não precisa atacar o ego de ninguém. Nem o próprio, né? Nem o teu, nem o de ninguém. Então, diante de uma situação que tu percebe que a pessoa está numa atitude errada, tu não tem que mostrar, olha, está errado. Tu vai lá e mostra o certo. E aí a pessoa vai olhar pro erro e para o que está certo e simplesmente vai abandonar o que está errado, por escolha dela. Porque também tem um dito que diz que quem cala consente. Então,
o silêncio às vezes pode ser tomado como uma omissão. Né? Então, ou um consentimento, porque tu não disse nada, tá? Porque tu viu eu fazendo errado e não disse nada. Tá? Então, o que, que você faz? Você mostra o certo. Uma vez veio uma moça índia fazer um curso comigo e ela contou uma coisa lá da avó dela, que era índia, quando ela era bem criança, lá na aldeia, enquanto ainda a aldeia não era... ainda era uma aldeia bem indígena, ela disse, né? Que era onde só viviam os índios mesmo. E ela disse que a avó dela fazia peças de argila, de barro. E aí as crianças estavam brincando e correndo e passaram por si, na corrida passaram por cima lá de um monte de peças lá que ela já tinha feito, né? E quebraram tudo. E que a avó, ela disse que lembrava que a avó não disse nem uma palavra. Chamou elas e começou a ensinar elas como é que se fazia aquilo. Né? E aí elas se deram conta da coisa certa. Em nenhum momento a avó disse que estava errado o que elas fizeram, chamou atenção nem nada. Convidou elas para aprender a fazer peças de barro também. Então, a sabedoria é isso. Quando tu vê uma coisa errada, tu vai lá e demonstra como é o certo. Que a pessoa abandona o erro simplesmente porque se dá conta que aquilo não faz sentido. Por isso que ele diz aqui, eu não vou atacar o teu ego. Porque tu tens a mesma lição que eu tive. Porque eu aprendi a lição, eu posso ensinar para você. Então o que, que nós temos que aprender? Ele está ensinando isso. Eu nunca vou atacar teu ego, eu vou mostrar como foi a tua criação. Só isso. E quando você se der conta de como você foi criado, filho perfeito de Deus, tu abandona o ego sozinho. Tu abandona o erro sozinho. Ninguém vai dizer abandona o erro. Tu abandona sozinho. Então vejam que aprendizado fantástico esse parágrafo. É essa lição que nós temos que aprender. E que ele disse, eu tive a mesma lição que você. Porque eu aprendi, eu posso ensiná-la. Então nós temos que aprender para poder ensinar. No dia a dia. Em todos os momentos. Então, não vamos mais ver o erro em coisa nenhuma. Vamos apenas mostrar como se faz da forma correta aquela mesma coisa que foi feita errada. Sem dizer uma palavra. Apenas ensina a fazer de forma correta. Eu ainda não sei como vou fazer isso, mas vai ser o nosso exercício. Vai ser o exercício do mês de outubro. Como eu vou estar no Egito, eu vou ensinar para os egípcios como é que se faz uma pirâmide direitinho. O ensino e o aprendizado são as tuas maiores forças. Agora, porque fazem com que sejas capaz de mudar a tua mente e ajudar outros a mudar as suas. Recusar-te a mudar a tua mente não vai provar que a separação não ocorreu. O sonhador que duvida da realidade do seu sonho, enquanto ainda está sonhando, não está realmente curando a sua mente dividida. Sonhas com o ego separado e acreditas em um mundo que se baseia nele. Isso é muito real para ti. Não podes desfazer isso sem mudar a tua mente a esse respeito. Se estiveres disposto a renunciar ao papel de guardião do teu sistema de pensamento e abri-lo para mim,
eu o corrigirei muito gentilmente e te conduzirei de volta a Deus. Por que aqui ele faz, será a referência ao sonhador, né? O sonhador que duvida da sua realidade, da realidade do seu sonho. Enquanto ainda está sonhando, não está realmente curando a sua mente dividida. Sonhas com um ego separado e acreditas em um mundo que se baseia nele. Acho que o sonho é uma ilusão. Então, a pessoa que ela está no ego, ela está separada, ela sonha. Então isso, ela desconhece que ela desconhece na parte do espírito, do direitinho. O ego ele não conhece isso, ele está numa ilusão. Acho que é isso que eu entendo. Também, enquanto o sonhador está sonhando o sonho, ele acredita que aquele sonho é real. Este mundo é feito da mesma matéria. Completem. Os sonhos. De que são feitos os sonhos. Os sonhos. Enquanto você está sonhando, você acredita que aquilo é real. Aí você acorda de um sonho, ou melhor, você sai de um sonho para entrar em outro. Da mesma forma que o sonhador sonha e acredita que seu sonho é real, quando você sai de um sonho, você entra no outro. Você acredita que isso também é real. Então, qual é o nosso sonho? É só ver os comerciais que tem aí. Realize seu sonho. Compre uma casa na praia. Realize seu sonho. Né? Realize seu sonho. Viva seu sonho. Né? A viagem dos seus sonhos. O sonho da casa própria. O sonho da casa própria. É tudo um sonho. Né? Então qual é o nosso E sonho? quando Não chega sonhar mais, né? Venha, agora eu vou fazer um comercial aqui, porque nós também precisamos de comerciais. Né? Venha para o curso em Milagres e faça a viagem do seu sonho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente está dizendo para vir no curso em Milagres também para fazer a viagem do seu sonho. Viagem da realidade. Mas não é assim. A gente não trabalha com a ideia do seu sonho, então isso é um sonho. O que pode acontecer é que um belo dia você acorda e diz, nossa, que sonho que eu tive. Eu sonhei que eu morava em Florianópolis e que eu ia num grupo de estudos. Né? Que sonho louco! Né? E aí você vai ver que tudo isso aqui é um sonho. Enquanto a gente, o sonhador que sonha seu sonho e acredita nele, né, enquanto não duvidar dessa realidade, de que isso não é real, não sai do sonho. Não sai do sonho. Então a gente tem que se dar conta que isso aqui não é real. E o que é a realidade? A realidade é o reino. E o reino não é deste mundo. O reino é no céu. Disse Jesus quando disseram que ele tinha que assumir o reino do Egito. Ele disse, mas o reino não é deste mundo. Isso é um sonho. Isso é um sonho. Ainda é um sonho. Então, se a realidade é a única verdade que existe, e o que existe de real é eterno, então quando eu compro uma almofada e acho que agora eu resolvi o meu problema de almofada para sempre, pode dizer, cara, tu está sonhando. Essa almofada aí não vai durar 5 anos. Para de sonhar. Que essa almofada vai durar para sempre, não dura. Tá? Então vejo, nada aqui
é para sempre. O nosso sonho é de que é. Agora eu consegui a minha casa própria, agora eu resolvi o meu problema de habitar. Não resolveu nada. Agora vão começar os conflitos relativos à habitação. Como é que era o nome do programa? Minha Casa, Minha Dívida? Infelizmente. Então, a gente não resolve nada aqui. Aqui tudo a gente sonha que isso possa ser real. E que isso possa nos trazer felicidade. É tudo sonho. Nada aqui é real, porque o que é real não termina, é eterno, e a felicidade é eterna. Então aquela felicidade que você tem porque compra uma coisa nova, você sabe que daqui uns dias aquilo ali já não é mais felicidade. Por isso que o sonho do consumo, né, o meu sonho de consumo, é tão aproveitado pelas indústrias, né, que ficam fazendo coisas novas, coisas novas, coisas novas, coisas novas, porque você sonha que aquilo agora vai resolver teus conflitos, que aquilo agora vai te fazer feliz. Gente, eu estava lembrando como era o mundo sem internet. Estávamos, Raquel e eu, lembrando, né? Como era o mundo sem internet, sem telefone, sem televisão. Sem controle remoto. Sem controle remoto. Sem celular não vou nem falar. Como era antes o mundo. Né? Só caía a ficha, né? O que a gente fazia? Bom, cair a ficha é uma coisa da nossa geração, né? Sim. Agora eu não sei o que cai, né? Porque cair a ficha vem de quando a gente ligava do telefone público, que era com ficha do orelhão, né? Que eu vi o barulhinho. E quando a ficha caía que completava a conexão. Né? Então cair a ficha veio de, nossa, conectou. Né? Aí caía a ficha. Né? Quando acontecia a conexão, caía a ficha. Né? E aí pegou cair a ficha. Mas esses jovens não sabem o que é cair a ficha. Né? Então não sei que termo nós vamos usar para substituir cair a ficha. Né? Tem que usar um outro termo, daqui a um pouco ninguém mais vai saber o que é isso. Caiu a ficha. Né? Então veja, e era uma coisa assim, que a gente ia para casa, não tinha telefone, não estava preocupado se alguém ligou, né? E todo mundo vivia, as pessoas conversavam, né? Andavam nas ruas. E em muitos lugares nem rádio tinha. Nem rádio tinha. Os primeiros rádios que eu ouvi falar, quando eu conheci rádio, o meu tio tinha um rádio que era a bateria de carro. Das fazendas. Alguém conheceu isso ou não? Eu conheci nas fazendas. Nas fazendas. Então, assim, lá no Rio Grande do Sul, um peão de fazenda, muito bom. Então, mais um, temos tempo aí? 4 minutos. Oi? 4. Temos 4 minutos ainda? É. Ah, isso dá tempo para mais uma piada, né? Só. Eu só vou contar uma que no meu tempo era rádio e meu pai tinha o hábito de nos ensinar a ouvir o rádio e ler ao mesmo tempo. E depois nós tínhamos que contar o que nós ouvimos e o que nós lemos. Então também servia como um bom aprendizado. Não entendi, vocês ouviram? Mas isso eu nunca tinha pensado a respeito. Seu pai era muito sábio. Eu tinha que contar o que eu ouvi e o que eu li. Discernir os dois ao mesmo tempo. Tem 2 ouvidos. Que exercício.
Isso é bom esse. Olha, isso eu vou ter que experimentar. Hoje em dia, eles têm capacidade para isso, porque os nossos filhos ficam vendo televisão com o computador, ouvindo folha de ouvido no celular do lado. Eles têm discernimento. Agora, na nossa época, era um treinamento. Era treinamento. Porque é bem difícil. Eu fui treinada. É. Eu nunca fui isso, eu nunca experimentei. Eu não sei se eu consigo. Consegue, fácil. Pois é, tem que treinar, né? Treinar. Daí consegue. Mas isso era muito sábio. É muito bom. Bom, então, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.